Sabe, existem épocas na história que são marcadas pela escuridão, pelo caos, né? Momentos em que parece que Deus ficou em silêncio. Pois é, exatamente nesse cenário que surge uma história de lealdade, tão improvável que acabou mudando tudo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada de Ruth. É uma narrativa que brilha como um farol de esperança, de providência divina e, no final de tudo, de redenção. O coração de toda a história está aqui, nessas palavras. E o que faz elas serem tão fortes? Pensem bem. Isso não é uma declaração de amor entre um casal ou de um filho para um pai. São as palavras de Ruth, uma moabita, ou seja, uma estrangeira, para a sogra dela, Noemi. E ela diz isso no pior momento da vida delas. Um momento de perda total, absoluta. Mas como alguém chega a um ponto de devoção assim, tão total? A jornada da Ruth e da sogra dela, a Noemi, começa lá no fundo do poço. Para a gente entender, a gente precisa se situar na época. Era o tempo dos juízes em Israel. Pensa num período de anarquia total, sabe? A bússola moral de todo mundo estava quebrada. O próprio texto bíblico diz que cada um fazia o que bem queria. Era o caos. E a história já começa com uma ironia bem cruel. Uma fome terrível em Belém, que significa literalmente casa do pão. Para tentar sobreviver, a família de Noemi vai para Moabe, uma terra pagã considerada inimiga. Só que essa busca por vida se transforma numa década de tragédia e luto. Primeiro, o marido de Noemi, Elimeleque, morre. Depois, os 2 filhos dela. Então, 10 anos depois, o que sobrou? 3 viúvas, sozinhas, sem ninguém para cuidar delas e sem futuro nenhum à vista. Quando ela finalmente volta para casa, a dor da Noemi é mas tão profunda que ela chega a rejeitar o próprio nome. Ela diz para o pessoal, olha, não me chamem mais de Noemi, que significava agradável, doçura. Me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Na dor dela, ela sentia que Deus tinha pesado a mão sobre ela, que ele era a causa de todo aquele vazio. Ela tinha partido cheia, com marido e filhos, e agora voltava completamente vazia. E é exatamente aqui, nessa encruzilhada de puro desespero, que acontece um ato de lealdade que desafia toda e qualquer lógica. A Noemi, cheia de amargura, fala para as noras irem embora, voltarem para suas famílias. A órfã chora, se despede e vai. Mas a Ruth se agarra nela. Ela simplesmente se recusa a ir embora. Essa escolha da Ruth revela para a gente uma das palavras mais importantes e ricas de toda a Bíblia: recede. E olha, isso é bem mais do que um simples carinho ou afeto. É uma lealdade que não quebra, sabe? Um amor que age, que se compromete de verdade, mesmo quando não tem absolutamente nada a ganhar. A Ruth está basicamente amarrando o destino dela ao da Noemi e ao do Deus de Noemi sem garantia nenhuma. E aí, no meio de tanta escuridão, surge um pequeno raio de luz. As 2 viúvas chegam em Belém bem na época do começo da colheita da cevada. O que poderia parecer só uma coincidência, na verdade era o cenário sendo preparado, sabe? Tudo se ajeitando para a ação da providência de Deus. E para sobreviver, a Ruth não vai pedir esmola. Ela vai à luta, amparada por uma lei cheia de dignidade que vinha do próprio Deus de Israel. A lei da respiga, ou do recolhimento das sobras, não era uma caridade que humilhava. Era um sistema de justiça social, uma provisão divina para os mais vulneráveis. Era um direito dela. E aí, o narrador da história nos entrega a chave de tudo, assim, de um jeito bem sutil, usando uma palavrinha super comum, por acaso. Diz o texto que Ruth, por acaso, foi parar justamente no campo que pertencia a Boaz, um parente da família do falecido marido dela. O que o narrador está sussurrando pra gente é que nos planos de Deus não existe acaso. A mão invisível dele estava ali, guiando os passos mais simples para cumprir algo extraordinário. E o Boaz, nossa, ele não só cumpre a lei, ele vai muito além. Primeiro, ele permite que ela respigue o que já era o certo. Mas aí ele oferece proteção, água, comida da mesa dele. E, como se não bastasse, num gesto de pura graça, ele ainda manda os servos deixarem cair mais espigas de propósito para ela. É um ciclo de bondade se formando ali. O Hesed da Ruth sendo respondido com o Hesed do Boaz. Então imagina a cena. A Ruth volta para casa, não só com um monte de grãos, mas com uma história de bondade para contar. E naquele momento, a esperança da Noemi, que parecia morta e enterrada, de repente ressurge. Ela percebe que Deus está agindo. E com aquela sabedoria que só o sofrimento traz, ela bola um plano. Um plano ousado, arriscado, mas que podia mudar o destino delas para sempre. Todo o plano da Noemi se baseia numa instituição social muito importante em Israel:
A figura do Goel, que a gente pode chamar de parente resgatador. Pensa nele como um guardião da família. Era a responsabilidade dele garantir que a terra e o nome da família não desaparecessem. E o Boaz? Pois é, ele era um potencial resgatador. O plano era de uma ousadia, assim, impressionante. Ruth vai até a eira, o lugar da colheita, à noite e se deita aos pés do Boaz enquanto ele dorme. É importante entender, isso não era um ato de sedução. Era um gesto de submissão, um pedido. Quando ele acorda, assustado, ela pede que ele estenda a capa dele sobre ela. Era um pedido formal, cheio de simbolismo, que significava: cumpra seu papel de resgatador, me proteja. E a resposta do Boaz mostra o caráter dele. Em vez de se aproveitar da vulnerabilidade dela, ele a honra. Ele a chama de mulher de caráter nobre e promete que vai resolver tudo do jeito certo, de forma pública e legal. E assim, a cena muda. A gente sai da escuridão e do segredo da era e vai para a luz do dia, lá no portão da cidade. Naquela época, era ali que tudo era resolvido, onde a justiça acontecia e os acordos eram fechados, na frente de todo mundo. O Boaz age com total transparência. Ele chama o parente que tinha preferência legal e apresenta o caso, e o contraste entre os dois é gritante. Esse outro parente, que a Bíblia nem se dá o trabalho de nomear, vê a terra como um bom negócio. Mas quando ele ouve que teria que se casar com Ruth, a estrangeira, ele recua. Ele diz que isso ia prejudicar a herança dele. Ao escolher o próprio interesse, em vez de redimir a família, o nome dele simplesmente some da história. Já o Boaz, ele enxerga além do custo. Ele assume o papel de resgatador, pronto para arriscar o que for preciso para salvar não só a terra, mas principalmente a vida daquelas duas mulheres. E qual é o resultado dessa união, desse ato de redenção? É a vida. Nasce um filho, que recebe o nome de Obed. Para Noemi, que um dia pediu para ser chamada de amarga, aquele bebê é a resposta de Deus. As mulheres da cidade comemoram com ela, dizendo que um redentor tinha nascido para ela. Aquela que voltou vazia, agora tem os braços cheios de novo. Mas a história ainda guarda uma surpresa final. E que surpresa! O narrador nos mostra onde tudo aquilo estava levando. O menino Obed cresce e se torna pai de um homem chamado Jessé. E Jessé, bom, ele se torna o pai do maior rei de toda a história de Israel, o rei Davi. Pensem nisso. Ruth, a moabita, a estrangeira, a viúva que não tinha esperança nenhuma, agora era a bisavó do rei. O legado de Ruth é a prova de como Deus trabalha. Muitas vezes não é com trovões e milagres espetaculares, mas no silêncio do dia a dia, através da fidelidade de gente comum. É uma história que mostra que a graça de Deus quebra qualquer barreira, qualquer preconceito, e que ele é especialista em transformar o que é amargo em doce. No fim das contas, a história de Boaz, esse parente resgatador, aponta para um resgatador ainda maior, Jesus, que um dia viria daquela mesma linhagem. E assim, aquela jornada que começou com fome e 3 funerais, termina com um banquete, um nascimento e, indiretamente, uma coroa na linhagem real. A história de Ruth deixa uma pergunta no ar, não só sobre ela, mas sobre todos nós. Como será que a nossa fidelidade, bem no meio do nosso sofrimento, pode estar tecendo um legado de esperança que a gente ainda nem consegue ver?